Se eu te disser que a sua dor não é castigo de Deus, muita gente acredita que quando acontece uma situação ruim na sua vida é porque ela está pagando alguma coisa, é porque ela cometeu talvez um pecado, algo que não agradou a Deus e por isso ela está pagando. Mas pelo contrário, a dor, aquilo que vem na sua vida e que lhe traz desconforto, é uma oportunidade de você parar e olhar o que é que aquilo está querendo te dizer. Eu acredito que nós não estamos aqui nessa dimensão, nessa terra, por acaso. E a gente veio para cá, o nosso espírito veio sabendo que ia passar por situações difíceis, que ia passar por muita dor, por sofrimento. Mas se a gente veio e se o ser superior nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui, é porque a gente é capaz de lidar com qualquer dor, com qualquer situação. E o que transforma aquela dor em um sofrimento muito maior, né? Porque uma coisa é a gente ter a dor, outra coisa é a gente transformar aquela dor em sofrimento. É exatamente quando a gente não enxerga o porquê daquela dor, o motivo, a razão e o propósito dela. Então a gente entra em sofrimento, porque a gente não aceita a dor, porque a gente fica resmungando daquela dor, porque a gente se coloca em situação de vítima em relação àquela dor. E isso vai gerando um sofrimento cada vez maior. Mas quando eu olho para aquela dor, com o olhar de que eu sou filho de Deus, eu sou o co-criador, dentro de mim tem um grande Deus que sabe sim lidar com aquela dor e com aquela situação. Então quando eu olho o que é que essa dor quer me ensinar, o que é que essa dor está trazendo para mim, de oportunidade, de experiência, de transformação, aí sim eu saio desse sofrimento e eu viro um agente transformador da minha própria vida. Dessa forma, a dor ela deixa de ser um peso e ela passa a ser um portal, ela passa a ser uma abertura para uma nova vida, para uma nova experiência, para um novo eu, para uma nova versão sua. E na minha vida foi exatamente isso que aconteceu. Em 2016, eu já vinha num processo de insatisfação em relação ao meu propósito de vida. Eu já sabia que eu não estava fazendo o que agradava ao meu coração, mas eu não sabia o caminho que eu deveria ir. Eu estava muito perdida. E diante daquela situação, eu comecei a ficar doente. Como eu já falei aqui, eu descobri que eu tinha uma lesão medular. E através dessa lesão, eu comecei a sentir muitas dores neurológicas da cintura para baixo. Comecei a perder força nas pernas, a sentir choques, a sentir paraparesia, fiquei quase sem caminhar. Eu busquei basicamente uns 21 médicos na época, eu passei 8 meses até eu conseguir encontrar o diagnóstico. Então foi um período que emocionalmente me deixou muito abalada, me deixou também muito vitimizada. Eu passei 2 anos me vitimizando de que eu era refém daquela dor, daquela situação, de que não tinha cura, de que eu tinha que tomar medicações a vida toda. E eu passei 2 anos nesse estado, até que um neurologista, que era um neurologista da época que eu fazia acompanhamento, toda vez que eu ia para ele, eu vinha com mais medicações. Na época eu queria engravidar, ele me aconselhava a não engravidar, porque eu não estava aguentando nem comigo mesma, né? Imagina ainda carregar um peso da barriga e tudo mais. E ele chegou para mim e falou uma frase que naquele momento doeu demais. Naquele momento eu tive vontade de dar um soco na cara dele. Mas depois eu parei para refletir em relação àquilo. Ele disse assim: Vanessa, essa sua lesão medular, ela dói, ela causa tudo isso que você está sentindo, mas a intensidade que ela está causando, ela não está sendo proporcional ao tamanho da lesão. E aí ele falou para mim: o que me preocupa mais não é a sua lesão, o que me preocupa mais é a dor na sua alma. E aquilo me bateu assim, sabe quando você sente muita dor física e você vai para médicos, ou você conta a uma pessoa e a pessoa meio que parece que não está acreditando na sua dor. Eu senti aquilo naquele momento, tipo assim, como assim esse médico está dizendo que eu estou exagerando na dor, sabe? E na hora eu saí com muita raiva dele, eu chorei demais e fiquei me questionando por que ele falou aquilo pra mim, sabe? Porque eu nunca na minha vida eu tinha desabafado nada com ele sobre a minha vida pessoal, eu nunca tinha conversado nada sobre isso. E ele ainda disse mais, ele chegou e me perguntou qual era o sentido da minha vida, o que era que me fazia feliz, se eu estava fazendo coisas que me agradavam, e eu disse a ele que não, que eu trabalhava, mas assim, eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz, eu também não sabia o que eu queria e nem nada. E aí ele falou pra mim, pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. E eu saí aos prantos dessa consulta, né? E depois de um tempo eu fui refletir sobre essas frases, sobre o que ele tinha falado pra mim. E eu entendi que ele tinha sido um canal, sabe? Um canal espiritual para trazer uma mensagem sobre o que aquela dor significava. E a partir dali eu decidi não mais me vitimizar. A partir dali eu decidi que eu ia fazer uma transformação na minha vida e que eu ia descobrir pra que eu estava sentindo aquela dor. O que aquela dor queria me dizer. E aí eu comecei a investigar, eu fui para dentro da minha alma, eu fui entender a dor dessa alma que eu tinha. E eu comecei aquele processo de autoconhecimento, de fazer terapia, de buscar fazer cursos, de buscar ir para dentro de mim
E ali eu fui realmente me desprendendo de muitas dores emocionais. Ali eu fui entendendo por que eu tinha chegado naquela situação, e eu fui conseguindo me libertar das medicações, eu fui conseguindo ter uma qualidade de vida muito melhor, e eu consegui engravidar e ter minha filha. E o mais mágico foi que eu me encontrei nesse processo. Aquilo que eu não sabia, para onde eu estava indo, o que eu queria, fez sentido quando eu comecei a fazer esses atendimentos em mim mesma, né? E aí a minha médica, que nessa época era uma fisiatra também, né? Porque eu era acompanhada pelo neurologista e pela fisiatra. E a fisiatra percebeu a minha mudança, percebeu, e ela me questionou o que era que eu estava fazendo. E eu disse a ela que eu estava me trabalhando internamente, que eu estava buscando me transformar e entender o porquê de tudo aquilo. E ela me pediu que eu atendesse. E aquilo foi um choque para mim, eu não esperava atender ninguém, eu estava fazendo tudo aquilo por mim, para que eu melhorasse. E naquele momento ela me fez esse convite, eu fui na casa dela, atendi, recebi o pagamento por aquela consulta, e naquela hora, assim, parece que o céu se abriu para mim. Sabe quando você vê, nossa, é a minha missão de vida, sabe? E isso pode trazer valor para mim. E a partir dali eu comecei a atender como terapeuta, eu comecei a mergulhar cada vez mais nesse caminho espiritual, nesse caminho energético, e o senso assim de propósito, de missão é tão grande que supera qualquer dor física. Claro que até hoje eu tenho dores, mas são muito menores, eu já consigo controlar, não tenho medo dessa dor, eu sei lidar com ela e eu me sinto feliz dessa forma. Eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que antes de eu ter esse autoconhecimento e de eu ter passado por esse processo. E hoje, assim, eu até agradeço essa dor ter chegado na minha vida, porque se não fosse essa dor, eu acho que eu nunca chegaria nesse caminho. Porque eu tinha muito preconceito, eu tinha muito medo, né? Em outras oportunidades, lá na adolescência, eu já fui fazer algo assim holístico e eu desisti porque eu tive medo, porque eu tinha preconceitos. E eu me abri dessa vez totalmente porque a dor era maior. Então, assim, o segredo não está em fugir da dor. O segredo está em você acolher a dor. É você conversar com aquela dor, é você entender o que aquela dor está trazendo para você. Assim, você tira todo o poder do sofrimento da sua vida e você abre espaço para a sua cura. E principalmente para a sua cura interior. Porque quando a gente cura o nosso interior, automaticamente essa resposta vem para o físico. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês práticas que eu fiz nesse período e que me ajudaram muito a fazer essa travessia, que me ajudaram muito a encontrar respostas e a transmutar tudo isso na minha vida. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi meditar todos os dias. Esse processo da meditação sempre foi algo que foi fácil para mim. Entrar em estado de meditação não é difícil para mim, mas difícil era eu ter o compromisso de ir meditar, de começar a meditar, né? Sempre para mim foi meio chato eu ter que parar tudo que eu estava fazendo para poder entrar em um estado de silêncio, mas quando eu entrava nesse estado era muito fácil, era muito leve. Então eu comecei a me policiar e colocar esse compromisso de todos os dias eu fazer a meditação. Na verdade, eu faço uma técnica de relaxamento alfa profundo, em que a gente vai relaxando todas as partes do corpo através do nosso comando mental. A gente vai comandando que partes do nosso corpo vai relaxando. Assim você não desvia a sua atenção para outras coisas, para outros pensamentos, e você foca mais no seu interior. Isso me ajuda demais a entrar nesse estado alfa. Assim, basicamente, você conseguir, pelo menos todos os dias, fazer 10 minutinhos de relaxamento, de uma respiração profunda ou de uma meditação, ajuda muito a você aquietar esses pensamentos e você se concentrar no seu eu superior, no seu eu maior, na centelha divina que habita aí dentro de você. E quando você encontra essa conexão com o divino, você encontra muita clareza diante de tudo que você está passando, diante de todas as dores, diante de todo o sofrimento que você estiver passando. Então o primeiro passo é esse, é você unir-se com o divino que está dentro de você. Outra coisa que eu fazia bastante também era escrever sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos. Então ali durante o dia eu sentava 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, para eu ter uma conversa interna comigo. Então às vezes assim, eu fui para um lugar e eu voltei mal desse lugar. Eu me senti, sei lá, alguém falou uma frase e eu não me senti bem. Então eu sentava ali, fechava os olhos e eu começava a conversar comigo mesma, sabe? Por que você se sentiu assim? O que foi que te magoou? De onde você acha que veio isso? E eu começava a escrever. Eu tô me sentindo uma pessoa fraca, eu tô me sentindo uma pessoa... eu senti vergonha, sabe? O que eu fosse sentindo, eu ia escrevendo ali. E eu ia conversando comigo como se eu estivesse me analisando. Eu também tenho muito essa capacidade de análise, né? Comigo e com os outros. Mas eu acredito que com a prática você também pode adquirir isso. É algo que qualquer ser humano pode adquirir, desde que tenha a prática de olhar para dentro, de olhar para si. É porque hoje em dia, né,
a gente é muito treinado por essa sociedade a olhar muito para fora, né? A olhar para os outros, a fazer, a correr, e é até estranho quando a gente silencia e olha para dentro. E muita gente hoje vive fugindo de olhar para dentro, justamente porque tem medo do que vai encontrar. Porque tem medo de lidar com certas dores, com certas sombras ali dentro, e a gente vive escondendo isso de nós mesmos, colocando debaixo do tapete. Mas não tem jeito, uma hora ou outra essa sombra ela vai querer sair, uma hora ou outra essa dor ela vai ser colocada para fora. Então, quanto mais você se antecipar a isso, melhor. Quanto mais você for lá dentro e buscar ver o que é que tá aí que tá lhe incomodando, melhor, porque você não vai explodir isso, colocar isso para fora, nem em forma de uma doença, nem em forma de um acidente. Você vai evitar que algo pior aconteça na sua vida. Uma coisa que eu fiz também, e que até já comentei aqui, né, eu comecei a buscar apoio espiritual, apoio terapêutico. Eu fui buscar me tratar me olhando como um todo, né? Eu fui buscar apoio psicológico, eu fui buscar apoio espiritual, energético. Então eu fui buscar terapias holísticas, terapia que me olhasse realmente como um espírito, me olhasse realmente como uma energia, e eu fui tratando todos esses campos, e assim, foi maravilhoso, e me trouxe assim um ganho de consciência gigantesco sobre mim mesma, me trouxe um autoconhecimento, que hoje eu vejo assim, o quanto que antes eu sofria com coisas que eu achava que era fraqueza ou que eram minhas, e hoje eu vejo que às vezes são coisas que nem são minhas, sabe? São coisas que são a minha maior força e eu achava que era a minha fraqueza. Então, esse processo de buscar terapia, de buscar ajuda espiritual, ajuda energética, foi algo fundamental para esse meu processo de conseguir lidar com tudo isso. Então, não se esqueça, a sua dor não é castigo, a sua dor é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de nova vida, é uma oportunidade de você trazer a sua maior força, é uma oportunidade de você ser você, é uma oportunidade de você se redescobrir. E se essa mensagem tocou você, compartilhe essa mensagem com alguém que você sente que precisa dessa ajuda, que precisa desse apoio. Quanto mais a gente compartilha coisas boas, energias boas, mais coisas maravilhosas acontecem na vida da gente. Lembre-se de seguir o canal. Beijos e até a próxima!